Bom, eu não sou de enrolar muito, né? Então a gente já vai bem direto ao ponto. Mas falando um pouquinho aqui, a proposta é o quê? Eu vou fazer essa live quinzenalmente, falando sobre rompendo a escassez, e cada live vai ser um tema. Então, hoje a gente vai falar mais de ancestralidade, a próxima vai ser a criança interior, e assim consecutivamente. Uma coisa só resolve tudo? Depende, sempre vai variar de pessoa para pessoa, né? Eu sempre falo, às vezes, uma constelação, por exemplo, de uma pessoa que vai lá e constela a questão financeira, uma constelação já dá resultado, ela já consegue ter mudanças significativas. Outras pessoas não, tem que ter mais coisas. Se fosse uma coisa só para todo mundo, eu falo que ninguém teria problema, todo mundo seria feliz e rico no mundo, né? Só mantra, só força do pensamento, só lei da atração. Então, não é, é um processo com várias questões para cada um, porque cada um tem sua história, cada um tem seus antepassados, né, seu sistema familiar, suas crenças, traumas. Então, sempre vai variar para cada pessoa os resultados de qualquer tratamento terapêutico, seja a mesa radiônica, seja as mandalas que eu faço, a reprogramação emocional, sempre vai variar muito de pessoa para pessoa. Então, hoje a gente vai falar de ancestralidade. E aí eu vou já perguntar para vocês, quem que não acredita que a gente carrega coisas dos nossos antepassados? Acho que quem está aqui agora, todo mundo acredita que a gente carrega, né? Aquela coisa que a gente ouve falar, a minha família, isso sempre se repete. É karma familiar, porque a gente carrega muitas coisas dos nossos antepassados. E aí, quem fala, não acredito nisso e tal. Só para vocês saberem, números, além dos nossos pais, se a gente contar mais 10 gerações, são 4.094 pessoas antes de nós, para a gente estar aqui hoje, falando só de 10 gerações mais os nossos pais. Então, imagina, antes disso, quantos não vieram para que a gente estivesse aqui hoje. E aí, só de 10 gerações que a gente está falando, são 4.094 pessoas. Vocês acham mesmo que a gente não carrega nada desses antepassados? É óbvio que a gente carrega, né? E aí, eu vou fazer algumas perguntas para vocês verem se identificam com isso. Se vocês, por exemplo, já sentiram que deve alguma coisa para a família. E vamos falar dos pais. Tem muita gente que chega aqui falando, parece que eu estou sempre devendo para os meus pais. Porque eu tenho que cuidar dos meus pais. Não, porque eu tenho que retribuir o que eles fizeram por mim. Então, isso é uma forma de ficar amarrado com a nossa ancestralidade. E isso não é só com nossos pais, isso pode vir lá de trás também. Então, por exemplo, pessoas que querem ser salvadora do sistema, têm essa necessidade de salvar a família, de achar que tem que recompensar, e aí isso vai muito além também, né? As pessoas às vezes se anulam pelo simples fato de que não querem prosperar mais que os pais, porque não querem aparecer na família mais do que os outros. Tem gente que chega aqui e fala, quando eu falo faz mais sentido, né? De falar assim, você já parou para pensar que você não quer prosperar porque você tem medo da inveja dos outros, tem medo do que os outros vão achar? E aí tem aquelas crenças que vêm muito de família, né? Porque só prospera quem rouba, porque só quem fica rico fica arrogante, ou a pessoa que tem dinheiro é mau caráter. Família que tem dinheiro só tem briga. Alguém já ouviu esse tipo de coisa? Tenho certeza que a maioria ouviu, né? Porque, como eu falei, são muitos antepassados que a gente carrega muita coisa. E eu falo, eu acho que não tem ninguém que não vem de antepassado de guerras, de escravidão, é muita pobreza, é muito sofrimento, né, que os nossos antepassados passaram para que a gente estivesse aqui hoje. Então, a crença de escassez é muito presente na vida da maioria das pessoas. Karen, mas tem fulano que eu conheço que ele vem de uma família super escassa, mas ele venceu na vida, ele ficou rico, né, ele conseguiu prosperar. Tudo bem, ele é a exceção, ele é a ovelha negra, ele é a pessoa que realmente veio para quebrar o padrão, para fazer diferente, quebrar essa repetição da ancestralidade, né? Então, a gente faz, por exemplo, votos silenciosos, inconscientes, que a gente não consegue enxergar. Então, tem muita coisa que a gente carrega da ancestralidade. Por exemplo, eu tive escassez de comida no passado, na minha infância, ou meus pais tiveram escassez de comida. Inconscientemente, ou você pode repetir esse padrão, ou fazer totalmente o oposto, que é o quê? Vai no mercado e nunca vai economizar com nada, não vai pensar em preço, vai comprar tudo, comprar bolacha. Eu falo, eu fiz isso, tá, com os meus filhos. E uma época, eu lembro que a gente estava numa situação difícil, papai falou que não ia ter bolacha.
E aí, quando eu tive meus filhos, eu ia no mercado e falava, a bolacha vai ter que ter. Podia não ter o feijão, mas a bolacha eu comprava para eles quando eles eram pequenos. Por quê? Porque são padrões, né, que a gente segue, ou faz igual, repetição, ou faz totalmente diferente. E é isso que eu quero trazer aqui para vocês hoje, esses gatilhos para vocês analisarem, claro que tem uma análise muito mais profunda, mas para vocês já começarem a olhar o que eu carrego dos meus antepassados, né? O que eu ouvi os meus pais falando sobre dinheiro a vida inteira, que ainda hoje reverbera aqui no meu inconsciente, que ainda hoje me dá gatilhos. É isso que eu quero que vocês comecem a pensar e identificar, né? Todo o trabalho que a gente faz aqui de reprogramação emocional, com as terapias sistêmicas, é para a gente ter essa expansão da consciência, né? Então, só se conscientizando, já começando a olhar para isso, já vai reverberando no nosso inconsciente de alguma forma, já vai trabalhando essas questões, né? Então, identificar é um grande primeiro passo, porque é muito difícil, né? Então, isso não é só, eu identifiquei e não faço nada. Não, é você começar a ter mais consciência das suas ações. Então, é você olhar, por que eu estou fazendo isso? Que é padrão que eu estou repetindo da minha família? Porque sempre tem, gente, se todo mundo analisar, sempre tem. Ah, aquela tia que aconteceu isso, que aí veio a outra geração, aconteceu a mesma coisa e teve repetição. Isso em todas as áreas, tá? Pode ser relacionamentos, pode ser financeira, até questões de saúde a gente carrega, né? Isso é uma coisa que eu todos os dias faço visualização dos meus antepassados, que a gente vai fazer técnica aqui hoje dessa forma, para me libertar da história de cada um deles e carregar só o que é meu, fazer só a minha história, né? Então, isso é para vocês se conscientizarem mesmo, analisarem e tentar cortar as repetições que hoje são destrutivas, repetições de escassez, de autossabotagem, né? Então, por mais que vocês tenham a lealdade aos antepassados, honrem os antepassados, isso não pode ser uma prisão, isso não pode ser pesado. Vocês podem honrar toda a ancestralidade de vocês, a gente deve, inclusive, mas sem carregar o peso de ninguém. É se libertar realmente desse peso do sistema familiar, desses ciclos repetitivos, se permitir prosperar, se permitir ser feliz, saudável, próspero, sem repetir o padrão de ninguém. Então, é encerrar ciclos que precisam ser encerrados até para os seus descendentes. Tá? Então, eu falo, a gente se trabalha, a gente se limpa para melhorar também para os nossos descendentes. Então, chega às vezes pessoas aqui, porque eu queria fazer não sei o que para o meu filho, para ajudar meu filho. Eu falo, trabalha você, que você já vai ajudar os seus filhos de alguma forma. Né? Aquela frase, quando a gente muda, o mundo muda. Então, eu bato muito nessa tecla, que hoje eu entendo bem essa frase, como funciona, porque é isso. Quando a gente muda nosso padrão de pensamento, as coisas ao redor começam a mudar, tá? Então, vamos lá. Quero que vocês comecem a pensar a questão financeira, dei uma pensadinha aí, eu vou dar uns segundinhos para vocês escreverem, se for preciso. Sempre falo para escrever, porque a escrita ativa partes no cérebro que ativam a memória, ativam o raciocínio. Então, sempre peço para vocês escreverem por causa disso, tá? Para trazer com mais facilidade para sua mente entender que é seguro trazer essas memórias, trazer essas questões que estão aí no seu inconsciente, tá? Então, pensem, quais são as crenças que vocês carregam, que vocês viram na família se repetir, viram tios falando, avós falando, quem teve a oportunidade de ter avós, né? Mais para trás não tem como a gente saber, porque às vezes a gente nem conviveu. Mas o mais recente a gente consegue racionalizar um pouquinho e tentar identificar, né? E aí, por exemplo, eu vou contar um episódio meu, que eu fiz uma técnica de reprogramação sobre dinheiro. Quando eu era da área comercial, fiquei 20 anos na área comercial, eu participava de alguns eventos que tinham pessoas milionárias, homens milionários. E eu achava que eles eram extremamente arrogantes e que eles olhavam para a gente, mulheres, como um frango na vitrine. Em uma técnica de reprogramação, essa memória veio. Por quê? Porque eu achava que todo mundo que tinha muito dinheiro era extremamente arrogante, que se achava dono do mundo, que era mau caráter. Eu tinha todas essas crenças. Hoje eu vou limpando tudo. Como que você vai limpando? Eu já identifiquei que eu tinha essa crença na minha cabeça e eu vou limpando. Quando eu penso alguma coisa parecida, eu já falo, não, já sai da minha mente isso, já limpei, já trabalhei essas crenças. Cada um é o que é o dinheiro que faz a diferença. A pessoa, ela tem o caráter que ela tem, independente de ter dinheiro ou não. Então, é isso que eu vou trabalhando, por exemplo, para mudar o padrão de pensamento.
Não é fácil, não é fácil. Todo dia a gente se policia, todo dia a gente se trabalha, e é isso. Não tem fim. O autoconhecimento é um trabalho infinito. Certo? Querem fazer alguma pergunta? Posso prosseguir? Tudo bem, Cá? Então tá bom. Vamos lá. Se vocês já identificaram a questão das crenças limitantes, verifiquem questões de autossabotagem. Por exemplo, Cá, quando eu estou para deslanchar, que eu estou para ser promovida, ou que eu estou para realmente ganhar mais, uma super comissão, acontece alguma coisa que sabota. Acontece alguma coisa que dá errado. Isso está ligado à autossabotagem, que pode estar ligado à ancestralidade também, essa fidelidade familiar. Então, também verifiquem se tem essa repetição de padrão. Se vocês sentem culpa ao prosperar, eu tenho uma cliente que ela chegou e ela falou: eu sinto muita culpa quando eu vou num restaurante mais caro e ela trabalha, ganha bem, mas eu sinto culpa porque eu não posso levar meus pais. Se eu tiro férias, eu sinto culpa que eu vou viajar e não posso levar os meus pais. Então, olha como a pessoa fica amarrada. E aí eu falei para ela: então você não vai fazer mais nada? Eu evito fazer mesmo, porque aí eu me sinto culpada e a minha mãe acaba jogando na minha cara. Então, olha como que a gente fica presa no sistema familiar inconsciente. Eu não estou dizendo que a mãe dela também fazia isso conscientemente, ou que a gente tem que culpar algum antepassado, ficar com raiva, não é nada disso. Cada um faz o que pode com a consciência que tem. Isso é uma coisa muito importante também para a gente saber e colocar na nossa mente. Cada um faz o que pode com a consciência que tem. Então, é olhar que a pessoa fez aquilo porque ela tinha aquela consciência naquele momento. E tá tudo bem, ela fez o melhor. Você tem que fazer por você. Então, assim, não vai viajar, não vai sair para comer porque se sente culpada? Não, não pode deixar de fazer as coisas. E olha como trava, né? Olha como isso é forte na mente das pessoas, né? Essa culpa por prosperar, a culpa por sentir prazer, porque a fidelidade é tão grande no inconsciente para os pais, a questão de dever alguma coisa, que a pessoa se bloqueia e aí deixa de viver. Então, é por isso que a gente está aqui hoje falando sobre ancestralidade, porque isso bloqueia a nossa vida muito mais do que a gente imagina. Às vezes a gente se bloqueia para não ter uma vida melhor do que os pais ou do que os avós. Karen, mas conscientemente eu quero ter uma vida muito melhor que os meus pais, que meus avós. Conscientemente a gente quer tudo, mas no inconsciente, se a sua zona de conforto foi a que você cresceu, com a escassez, ali dentro da família, aconchegante, minha família é pobre, mas é limpinha, minha família é pobre, mas a gente tem muito amor. A sua mente vai te manter nesse lugar, porque você sair desse lugar é perigoso, é desconhecido. Então, a nossa mente, ela não é programada para buscar nossa felicidade. Ela é programada para nos manter na zona de conforto. Mas a zona de conforto aqui é só tiro, porrada e bomba. Porque é o que a sua mente conhece. Se ela não conheceu nada de diferente, é difícil você sair desse padrão. Então, por isso que a gente fala aqui de expansão da consciência, autoconhecimento, do porquê é tão importante. Para vocês se permitirem sair dessa zona de conforto, começar a prosperar, quebrar as crenças limitantes, e aí sim, fazer mantra, a gente fazer um monte de outras coisas, lei da atração, para começar a atrair o que realmente a gente merece. Mas antes disso, a gente tem que quebrar todos esses padrões aí que estão fixados no nosso inconsciente, tá? Bom, vamos seguir aqui. As crenças a gente já falou bastante, mas façam esse exercício depois, tá? De escreverem quais são as crenças financeiras que vocês têm. Por exemplo, eu não consigo cobrar. Chega muita gente também, não consigo cobrar, cobra menos do que merece. Isso aí tá ligado também à questão de baixo valor, né, de merecimento. Podem ser questões herdadas também dos antepassados. Minha família sempre sobreviveu com muito sacrifício. Ganhou dinheiro, mas sempre foi muito esforço. Então, a pessoa vai acreditar o quê no inconsciente dela? Que existe muito sacrifício para ganhar algum dinheiro. Vocês nunca ouviram alguém falar assim, só ganha dinheiro quem trabalha muito. Só para ganhar dinheiro é muito difícil nesse país. Então, esse tipo de coisa vai criando crenças no nosso inconsciente, fazendo a gente se manter no mesmo lugar que a gente está. Então, vamos quebrando todas essas crenças em qualquer área, tá? Mas a gente está falando de dinheiro, mas em qualquer área. Verifiquem as crenças que vocês têm, os medos que vocês têm, e vamos limpando isso daí na mente, limpando, devolvendo para quem tem que devolver,
carregando só o que é seu. Vou beber água. Então, vamos lá. Falar um pouquinho agora de inversão de papéis, né? A gente está falando aqui muito de terapia sistêmica. O que é inversão de papéis? Que também atrapalha nessa questão da prosperidade. Quando o filho vira pai dos pais. E aí eu não vou falar, não vou só parar no pai dos pais, mas também quando as pessoas tratam os filhos como pais ou como grandes aliados e amigos. Isso faz um peso nos filhos. Chega muita gente, tá? Por isso que eu estou mencionando isso. Mulheres chegam aqui e falam assim, não, porque meu melhor amigo é meu filho. Não, porque quem cuida de mim é o meu filho. Eu já falo, tá tudo errado. Tá tudo errado, porque ele é filho. Não tem que cuidar de você. Não tem que ser seu pai responsável por você. Não, mas ele é super maduro. Dane-se, ele é filho. Então, assim, não pode ter essa inversão de papéis. Como a gente está falando aqui dos antepassados, vamos falar dos pais, né? Chega bastante gente aqui, muito mais até do que a gente imagina, que fala, ah, não, porque minha mãe é minha filha. Não, porque hoje meus pais são meus filhos, eu sou pai dos meus pais. E eu sempre falo, tá tudo errado. Não, não é. Você é filha, você é filho. Não, Karen, mas é porque eles estão velhinhos. Não interessa, eles são seus pais. Vocês são filhos. Então, se vocês hoje estão nesses papéis invertidos, tem que, tem que voltar para o lugar de origem. Por quê? Porque vocês assumem energeticamente um papel que não é de vocês. Então, se vocês falam, ah, hoje eu sou pai dos meus pais, não adianta, vai assumir um papel energético, isso vai travar a sua vida também, seja financeiramente, seja nos relacionamentos, porque vocês vão ficar responsáveis pelos pais energeticamente, como se vocês fossem pais deles. Só que isso deixa vocês amarrados. Então, isso também faz a vida ficar paralisada. Chegou uma cliente para mim um dia no Instagram e ela falou: ah, porque eu quero arrumar minha área de relacionamentos. E ela nem era minha cliente, chegou falando sobre isso. Aí ela falou assim: ah, mas é porque hoje eu sou praticamente casada com a minha mãe. Eu falei, então você já vê que já tá aí um problema, né? Você ser casada com a sua mãe. Não, mas não tem como, não tem como eu vou deixar a mamãe? Eu falei, mas não é questão. E detalhe, o pai é vivo, o pai e a mãe moram juntos. Não, não tem como eu deixar a mamãe, porque meu pai tá velhinho, não consegue cuidar dela, não sei o que, não sei o que. Aí não interessa, você tá anulando a sua vida para viver a vida dos seus pais. Você percebe? E ela já tinha, acho que, uns 50 anos. Aí ela fez assim, ah, porque eu nunca consegui um relacionamento sério, não sei o que. Eu falei, só de você me falar que você é casada com a sua mãe e cuida dela e do seu pai, você acha mesmo que vai ter espaço para um relacionamento? Então, essas questões inconscientes deixam a gente amarradas, e não é só inconsciente, energeticamente, e isso reverbera em várias áreas da vida, inclusive na prosperidade, tá? Então, todo mundo tem que assumir seu lugar, filhos no lugar de filhos e pais no lugar de pais. Então, a gente também vai fazer um exercício aqui hoje para colocar todo mundo no devido lugar. Outra questão que é ruim, a pessoa querer ser sempre forte para a família. A pessoa que quer ser sempre forte se anula, passa por cima das próprias necessidades, não consegue impor limites, porque quer priorizar sempre a família, os pais, né? Que sejam os filhos também, mas acabam passando por cima das próprias necessidades. Então, essa inversão de papéis gera muita confusão, gera bloqueio, gera peso, porque a pessoa carrega o mundo nas costas, achando que tem que carregar a família toda. E aí o fluxo natural da prosperidade, da abundância, acaba sendo interrompido. As pessoas ficam travadas. E isso bloqueia o quê? O direito de receber. Então, isso bloqueia a energia, né, do direito de receber. Então, são questões que parece que não tem muita importância, mas quando a gente faz uma análise mais profunda, a gente vê que interfere muito na nossa vida, essas questões, tá? Então, cara, como que eu faço? É muito fácil falar, né? Porque, por exemplo, hoje a minha mãe e meu pai precisam de mim. Como que eu faço? A gente pode sempre sentir muito pela situação que eles estão. Eu não estou falando, lógico, para virar as costas para ninguém, eu nunca falo isso, nenhum familiar a gente vai virar as costas, né, e não ajudar quando for preciso, mas a gente precisa saber impor os limites. Oi, Cá. Então, o que é impor os limites? Eu sinto muito pela sua situação, eu vou ajudar a fazer o que for possível, mas eu vou ajudar a fazer o que for possível até o meu limite, até onde eu posso.
até onde isso não vai interferir na minha vida ou fazer com que eu anule a minha vida por causa da vida dos pais. Entenderam? Então é isso, não é virar as costas, não é ser ruim, mas é saber o seu lugar, é colocar os limites que precisam e olhar para você primeiro. Aquela coisa que eu falei até num vídeo, né? Como que a gente vai amar o próximo se a gente não amar a si mesmo? A gente só consegue ajudar os outros se a gente estiver bem com a gente mesmo. Não adianta. Eu vejo um monte de mulher também, cliente, que chega aqui cuidando dos pais, tudo ficando doente. Ficando doente. Por quê? Porque trabalham, estão em fase de trabalhar, não tem como largar emprego, aí tem marido, tem filhos e tem que ainda cuidar dos pais. E é um peso, porque aí elas se sentem obrigadas realmente. Aí chega aqui para mim e fala assim: ah, porque eu tô cansada, porque eu carrego o mundo nas costas, choram, choram, choram. Mas por quê? Por causa dessa inversão de papéis. E aí eu tenho até clientes fixas que eu já conversei sobre isso e começaram a enxergar que colocar as pessoas nos devidos lugares não quer dizer que você vai virar as costas. Só que você vai ter um limite, tanto energético quanto emocional, para que você também esteja bem, para que você consiga continuar ajudando os outros. Né? Senão não adianta nada. Aí você fica doente, eu falo, daqui a pouco você fica doente, cai dura, os pais continuam aí bem, e você que vai daqui para melhor, né? Então a gente precisa colocar cada um no seu devido lugar, tá? Tem alguma pergunta? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá tudo certo? Tá? Vai ficar para fazer técnica, né? Que eu fui bem resumida, bem sucinta. Eu sou bem objetiva, quem me conhece já sabe que eu não gosto de enrolação. E a gente vai fazer técnica. Oi, Dai, pode falar. Abre a sua câmera e o seu Oi, som. oi, tudo bem? Nossa, tô apanhando aqui do telefone. Ai, aqui, eu gostaria de fazer uma pergunta. Pode E a fazer. questão do medo de você prosperar além do seu cônjuge, do seu esposo, de você ficar numa condição melhor do que ele? Tipo assim, no caso de nós mulheres, né? Por exemplo, de prosperar mais que ele, e aí você ficar ali financeiramente, né? Como se estivesse maior, sabe? E aí você Sim, ter condições, por exemplo, de suprir coisas que, por exemplo, a princípio a pessoa não teria. Por exemplo, uma compra de uma casa, de um carro, sabe? sim. Então, daí pode estar ligada a várias questões. Pode estar ligado, primeiro, ao julgamento do masculino, a relação que você teve com o seu pai, ou ao ver a relação dos seus pais, por exemplo. Então, pode Uhum, estar. Depende muito, como eu falei no início, de várias questões. Isso vai variar muito de pessoa para pessoa, da história de cada pessoa. Né? Pode ter a uhum, fidelidade familiar? Sim. Por exemplo, nossos antepassados, as mulheres principalmente, eram mais submissas. Né? Muitas verdade. não tinham voz ativa, elas só eram donas de casa. Imagina que elas Uhum, iam ser provedoras do lar. Então, pode ter inúmeras questões relacionadas a isso. Pode ser essa uhum, fidelidade familiar que a gente carrega, mas pode ser também da relação que teve com o pai, e aí a questão do julgamento do masculino, da energia masculina, né? De inferioridade. uhum, Então, assim, não, eu tenho, no meu inconsciente, eu tenho o quê? O homem tem que ser o provedor, ele tem que ser mais importante, ele tem que ganhar mais. É uma crença limitante também? É uma crença limitante. Então, pode ser várias uhum. questões, né? Então, se você conhece alguém que está passando por isso, ou se você mesma passa por isso, começa a fazer essa pergunta, esse questionamento. Eu tenho na minha família um padrão de que as mulheres sempre foram mais submissas, de que só o homem podia ser provedor. Teve brigas na família por conta disso, de mulher que queria Uhum. trabalhar fora, queria ser independente, ganhava mais que o marido, ou algum casamento que acabou porque a mulher ganhava mais, sabe esse tipo de coisa? Porque isso acontece também, Sim, né? Então, exatamente. analisar realmente o histórico familiar do que você puder, do que você tiver histórico, e ver quais as crenças que podem estar limitando essa questão. E acontece, é Uhum. muito mais comum do que a gente imagina também, né? A pessoa não querer prosperar porque é o marido que tem que ser o provedor. Ou porque acha que se ganhar mais que o marido vai acabar o casamento. Isso é uma crença Sim. bastante forte também. Não, porque se meu marido não for o provedor, vai acabar o casamento. Esses dias uma cliente perguntou assim: ah, porque eu não quero aceitar carona de um moço que ela ia sair. E fala assim: ah, você acha que ele vai se ofender?
Falei, não, até estranhei a pergunta, mas depois eu Uhum. raciocinei, né? E eu falei, olha como as crenças que a gente tem interferem tanto nas nossas ações do dia a dia, né? Porque você É. jamais pensaria que a pessoa vai se ofender só porque eu não quero uma carona, mas ela pensou, será que eu vou ofender a masculinidade dele? Porque ele está tentando fazer uma gentileza e eu não estou querendo? Eu jamais Uhum. pensaria nisso. Mas ela pensou porque alguma crença que ela tem no inconsciente dela que ela pensou que ele poderia se ofender, entende? Então, Entendi. isso tem que ser analisado, né? De pessoa para pessoa. Uhum. O histórico, quais as crenças, tá bom? E desbloqueando essas crenças aí, né? E desbloqueando. Faz o trabalho de conscientização das crenças, que eu falo o quê? Sempre escrever. Escreve no caderno, pede para escrever. E assim, é relaxar mesmo. 3 minutinhos, foca na respiração, relaxa a mente e fala assim: eu quero trazer quais são as crenças que estão limitando a minha prosperidade. Por exemplo, eu prosperar mais que o meu marido. Uhum. Pede para a mente, fala, traz para mim, quais são as crenças? Quais são as memórias que estão ativando essas crenças? Porque tem essa questão também, tá? A crença, ela é uma coisa que a gente acredita por causa das memórias que a gente tem, de coisas que a gente vivenciou desde a barriga da mãe, ou até por essa fidelidade familiar que a gente está falando aqui. Então, assim, qual a Uhum. memória que está me trazendo essa crença? De que eu não posso prosperar mais que o meu marido, entende? Sim. Ou até mesmo, tô pensando aqui, de relacionamentos anteriores, né? Por Também. carga emocional de relacionamento anterior. Uhum. Né? Também, se teve um relacionamento conturbado porque ganhava mais, por exemplo, isso vai traumatizar e também fazer a crença ficar aí de que não pode mais, ganhar melhor do que o companheiro. É tudo que a Uhum. gente vive, né? Experiencia mesmo durante a vida. Então aí tem que fazer análise de tudo. Pode ser fidelidade familiar? Pode. Karen, como que eu sei se é fidelidade? Hoje eu só conheço a técnica da constelação familiar para ver se realmente é fidelidade. É uma técnica fenomênica, né, que não tem comprovação científica a constelação, mas eu já atendi muitas pessoas e eu vou falar para vocês que eu ainda acho uma das técnicas mais incríveis. Tudo é fidelidade familiar? Não. Como eu falei, muita coisa é crença limitante, coisas que a gente carrega mesmo desde a barriga da mãe. Tudo que a gente presenciou, ouviu e o que a gente conviveu dentro da nossa família. Quando não sabe o que é fidelidade familiar, o que, que eu faço? Exercício que eu faço. Fecho os olhos, visualizo meus antepassados, que a gente vai fazer a técnica aqui, e devolvo ao remetente, devolvo tudo. Eu falo, eu nem sei se é meu ou se eu estou carregando de alguém, mas eu devolvo, eu faço a devolução, porque eu falo, quero carregar só o que é meu, sou grata a todos os meus antepassados, porque sem eles a gente não estaria aqui, né? Então eu sempre Uhum. sou grata, eu falo, eu sou muito grata, honro vocês, amo vocês, mas não quero carregar nada que não é meu. Quero devolver para vocês tudo que é de vocês, e eu faço isso todos os dias, desde que eu estudei a constelação. Eu acordo, faço as minhas orações e todos os dias eu visualizo meus antepassados e devolvo para eles que eu tenho que devolver. Vai funcionar? Não sei, né? A certeza absoluta eu não tenho, mas eu faço a minha parte da devolução, de cortar o que eu preciso Ah, cortar. mas pode ter certeza que já está funcionando. Eu Já confio tira também, o viu, peso. Dai? Já Eu tira o confio. peso aí. Eu falei esses dias para minha mãe que eu já sinto uma paz tão grande que eu nunca senti na minha vida. Então, é o que eu falo, é trabalho diário mesmo da gente ter mais consciência das nossas ações, trazer para o consciente o que precisa e ir limpando, né? Porque tem muita coisa. Eu até falo também outra coisa. Eu tenho meu cliente que tem 27 anos. Eu falei para ele esses dias. Eu fico muito feliz com eles que chegam com 24, 27 anos. Por quê? Eles têm menos traumas, eles têm menos Uhum. questões para serem trabalhadas, porque eles viveram menos tempo, então isso é natural, né? Ele está comigo já faz um tempo e ele fala que não vai parar por enquanto, que ele adora. Mas aí a gente estava conversando sobre a melhora dele, né? E a gente trabalhou muitas memórias que tinham, crenças, traumas, e ele hoje está muito em paz também. Ele falou: hoje eu estou com uma paz que eu nunca vi. E ele estava contando por quê? Porque numa roda de amigos, os amigos falaram que repararam a mudança nele, que ele está muito em paz, que ele está diferente e tal. E aí eu falei sobre isso. Eu falei: quanto mais cedo a gente começa a se trabalhar, melhor é. Né? Eu falei, chega eu lá, a maioria das minhas clientes, minhas amigas, tudo 40 a mais. A gente já está mais lascada, porque a gente tem mais coisa para trabalhar. Então, É. trabalho árduo e diário, né? Não tem jeito.
Mas Exatamente. é gratificante e compensa. Os ganhos são grandes também. Maravilha. Muito obrigada, viu? Imagina, consegui responder? Conseguiu sim. Então tá bom. Vamos fazer técnica?